Muito bem, começando aqui mais um almoço grátis especial, gravado diretamente da Expert XP, que é o maior evento de investimentos do planeta. E hoje vamos falar sobre agronegócio, commodities agrícolas, fretes marítimos, como a guerra na Europa entre Rússia e Ucrânia está impactando ainda esse mercado. E agora com as tensões entre China e Taiwan, como isso pode impactar as commodities, os mercados e as suas finanças. E para falar desse assunto, temos um convidado super especial, que é o Alessandro Delara, da Pine e Inside Research. Muito obrigado por aceitar o convite, Ale, tudo bem? O Rocher, eu que agradeço o convite, obrigado por convidar, tudo bem? Obrigado, Matheus, pelo convite também, vai ser um prazer falar aí hoje. E também nesta conversa temos o Matheus Gonzalez, que é Head de Produtos na Liberta. Tudo bom, Matheus? Fala, Rocher, tudo bem? Obrigado aí por convidar para a gente participar de novo desse debate, que é sempre muito importante. E tenho certeza que o Alê vai dar bastante insights para os nossos clientes e espectadores. Bom, essa é uma conversa que acaba derivando para vários assuntos e eu queria até começar, Alê, perguntando sobre o evento mais recente, que são as tensões entre China e Taiwan. Tivemos a visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, e assim, a retórica foi tão inflamada e nos últimos dias, a gente está gravando ainda na quinta-feira, 4 de agosto, os eventos estão acontecendo, mas o que a gente já pôde perceber é que a China está intensificando algum tipo de bloqueio à importação, talvez interferir no espaço aéreo e naval também em torno de Taiwan. Como é que isso pode impactar o agronegócio, logística internacional e commodities em geral? Rocher, até hoje pela manhã, a China fez exercícios militares que ela prometeu que iria fazer, o disparo de alguns mísseis, intensificou a presença de navios de guerra ali no estreito com Taiwan. Taiwan está preparado também. Houve sobrevoos de caças muito próximo ao limite de Taiwan ali. Então a China ela está cumprindo aquilo que ela falou que iria fazer, que são exercícios, os maiores exercícios militares da história da China entre Taiwan, o estreito entre Taiwan e China. O impacto ele pode vir de várias maneiras. A China é muito importante para o Brasil, não só pelas compras de soja, de minério de ferro, de petróleo também. Agora vai comprar milho, vai comprar farelo de soja também, mas ela é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil também. A Rússia é o maior, disparado maior, mas a China é o segundo maior também, principalmente de NP. Para ter uma ideia, o sulfato de amônio que o Brasil compra, 87% vem da China. Então, vai impactar o trânsito? Talvez não. Mas qual é o nível de sanção que os Estados Unidos pode colocar com relação a meios de pagamento em uma eventual invasão mesmo e vindo a acontecer uma guerra? Eu acho que essa que é a pergunta que o mercado vai monitorar nesse sentido. E em termos o trânsito de navios cargueiros, armadores, carga a granel, o Estreito de Taiwan é um dos mais movimentados do planeta. Sim. Eu até ontem estava olhando um mapa de densidade de trânsito. Cara, é impressionante o que passa de navio por lá. Assumindo que as tensões podem escalar e algum bloqueio até interromper o trânsito de alguma maneira, isso não pode refletir diretamente no preço de frete? Ou você falava também de seguro ontem comigo, né? Seguro, resseguro. Com certeza vai interferir. A gente pode lembrar do que aconteceu em 2021, início de 2021, ou 2020, não estou lembrado agora, quanto aquele navio, o Evergrande. O Evergrande da China. O Evergiven, que é o navio da Evergreen. Né? Isso, da Evergreen, que ficou encalhado no canal de Suez. Sim. É a rota mais curta da Ásia para a Europa. Muita exportação de café, por exemplo, do Vietnã vai por essa rota. O que os navios tiveram que fazer? Contornar via África do Sul. Isso aumentou o tempo de trânsito. Como um armador ele calcula o custo dele por dias de viagem, dias de operação, um eventual bloqueio nessa região ele vai aumentar o percurso que os navios vão ter que perseguir para ir. Os navios vão ter que transitar para ir, por exemplo, para Xangai, para Dalian, para o norte da China. E isso vai ser refletido no valor do frete, porque vai aumentar tanto as milhas marítimas quanto os dias que os navios vão estar navegando para entregar o mesmo produto. Então a gente pode ver um aumento ali de $70 por dia, por tonelada, em dias a mais que o navio fique transitando. Sim. Então, 10 dias a mais são $700 por tonelada. Um navio de 60 mil toneladas, olha o tamanho do impacto que isso acaba causando. É mais inflação.
Matheus, eu tenho várias perguntas aqui. Não, vai vou começar aqui vamos então. lá. Ainda eu tenho outras perguntas ali sobre fertilizantes, mas quero seguir nessa linha ainda também. É uma pergunta um pouco mais simples, assim. Qual o impacto direto, assim, principalmente nas produtoras agrícolas aqui do Brasil, né? Em termos de quanto a gente pode perder, né, nesse nível de exportação, ou quanto que para nós essa rota ela é fundamental? Boa. Eu acho que perder nós não perderemos, porque nós concorremos com os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos têm mais a perder do que o Brasil nesse momento. Em 2017, antes do Trump assinar o acordo lá na guerra comercial, a tarifa de importação, por exemplo, de soja dos Estados Unidos, da China, da soja norte-americana, tinha uma alíquota de 25% mais 1% de tarifa aduaneira. 25% de IVA e 1% de tarifa aduaneira. Isso foi reduzido para o mesmo patamar do Brasil, 10% mais 1% de IVA. Numa eventual invasão, e a China, os Estados Unidos e a China entrando num conflito comercial, não bélico nesse momento, e a China resolve ampliar esse imposto novamente para antes dessa assinatura do acordo, a soja americana vai perder uma competitividade impressionante. E o Brasil vai voltar a ganhar competitividade. Por mais que o tempo de trânsito aumente e o custo de reposição da soja aumente na China, o produto vai estar muito mais barato na aquisição do que o próprio produto norte-americano. Então o Brasil ele tem muito a ganhar com esse processo. E até levantando um pouco de teoria da conspiração, nós negociávamos exportações de milho para a China há 10 anos. Por causa da guerra, nós supomos, esse acordo foi assinado há 2 meses atrás. Então está no processo operacional de cadastrar exportadores e alguns registros fitossanitários que precisam ser feitos. Mas também foi assinado há 2 semanas atrás um acordo para exportar farelo de soja para a China. Quem exporta farelo para a China hoje? Estados Unidos e Argentina. A Argentina com a economia totalmente destruída praticamente, o câmbio lá, o produtor não vende por aquele câmbio, mantém reserva em dólar, e os Estados Unidos talvez indo por uma sanção comercial ali. Então algumas ações da China começam a levantar suspeita de que já não estaria talvez preparando teoria da conspiração, alguma coisa. E uma outra coisa que chega a ser engraçado até 2021, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele falava e mostrava os relatórios de exportação como China Mainland, né? China territorial, continental, e China T, que era Taiwan. Agora ela separou. Agora é China e Taiwan. Por que, Porque é uma pulga que fica atrás da orelha, não sei se tem sentido ou não, mas é engraçado acontecer justamente no momento desse, mas para o Brasil pode ser favorável. Então, tu mencionou farelo de soja e milho, né? Então, grãos. Para a pecuária, o impacto é diferente? É diferente porque hoje a soja, 80% é exportado. Consome-se um pouco de farelo de soja para ração de bovinos, de porcos e aves também. Agora, o milho, a gente não exportava para lá. Então, o Brasil tem uma exportação de milho aí em torno de 30, 35 milhões, talvez esse ano seja um pouquinho maior, mas o fluxo é maior para o mercado doméstico. O Brasil até é um exportador de milho, é questão de 5 anos. Se entra um player do tamanho da China, e a China comprava da Ucrânia 9 milhões de toneladas, vamos imaginar que esse volume venha 50% para o Brasil, são 4 milhões e meio de toneladas a mais sendo negociadas para exportação. Saindo do Brasil, né? Saindo do Brasil. Como trata-se de uma commodity, vai começar a ocorrer uma concorrência entre o que o mercado interno vai pagar e o que o mercado exportador vai pagar. Se o preço no porto estiver melhor, esse grão vai para fora. Então o mercado interno vai ter que aumentar o preço para, no mínimo, equalizar com o preço de exportação. Então, para o pecuarista, por exemplo, o suinocultor, pode ser ruim, porque o preço vai aumentar. Perfeito. Boa. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais genérica. Dada a sua experiência nesse mercado, você se lembra de algum outro período da história com tantos eventos e interferências geopolíticas, pandemia, aí recessão, política doméstica, assim, é impressionante o que a gente tem tido disso. A gente sai de um risco e vai para outro, sendo que o outro continua e aí se acaba se acavalando e os problemas se acumulam. Sim, é surreal, né? Surreal. Ao mesmo tempo, claro, nós já tivemos a invasão do Iraque, tivemos 11 de setembro, tivemos a guerra na Geórgia pela própria Rússia,
Mas agora a gente teve uma pandemia, nem saímos da pandemia, uma guerra na Europa, em potências agrícolas mesmo e Sim. energéticas, que é o caso da Rússia, nem amenizou nada do conflito lá, agora um novo risco de conflito já iminente, e ainda não podemos esquecer o risco de recessão Sim. que está no mercado. Então, 4 eventos que mexem de uma maneira muito direta e muito forte na macroeconomia. Então, eu não lembro, pelo menos no tempo que eu estou no mercado, início dos anos 2000, eu nunca vi nada parecido. O mais grave que eu vi foi a crise do subprime em 2008. Sim. Entendeu? Aquele crash financeiro. Então, ao mesmo tempo que eu tenha participado, não. Mas é engraçado, porque aquela crise foi uma crise econômica, mais focada no setor imobiliário. O setor imobiliário era o epicentro, tem repercussões em toda a economia, mas o setor do agronegócio, de commodities em geral, não foi afetado. Agora, esses setores estão sendo afetados por eventos externos. É um bloqueio que não pode mais passar pelo Mar Negro lá. A Rússia bloqueou os portos. Cara, não é uma crise econômica, é uma medida de guerra. Exato. Agora, na Rússia, talvez tenha um bloqueio na China, no Estreito de Taiwan. Então, é complicado. Eu falei, que eu tenha participado no mercado, eu nunca vi nada nem parecido com isso. O mais próximo disso, levando para esse lado, foi cargas de exportação e importação que saíam da Geórgia. Isso até hoje é complicado, desde a guerra que a Rússia invadiu lá. Mas qual commodity que é impactada por essa guerra? Trigo e milho também. Trigo e milho. Isso acaba sendo afetado também, alguma coisinha de petróleo também Aquela região ali é uma grande produtora, tanto de agrícola quanto de energia. Agora, dessa magnitude, onde um país, da importância da Ucrânia, que é o quarto maior, ou foi o quarto maior exportador de trigo, maior exportador de semente de girassol, o 7º maior de trigo, ficar com os portos fechados durante 6 meses, isso eu nunca tinha visto. Eu quero falar desse ponto, eu ia trazer a questão do petróleo, recessão, mas eu vou dar uma pausa nisso que você mencionou Depois eu quero falar sobre o petróleo também, Boa. Um bom ponto. Porque isso da Ucrânia, a gente viu recentemente, teve o acordo que foi assinado na Turquia, entre Rússia e Ucrânia, mediado pelas Nações Unidas, e que isso facilitaria a escoação da produção já passada da Ucrânia, Sim. de principalmente trigo, se eu não estou enganado. Trigo e milho. Trigo e milho. Agora, o quanto que essa produção, o cultivo atual já foi impactado. Já, e o que vai começar agora também. Isso já está no preço dessas commodities? Sim. Está no preço na situação de agora, né? Então a gente está trabalhando com uma expectativa de redução lá da Ucrânia, mas ainda tem muita coisa para acontecer e se a situação continuar grave, os preços vão reagir, mas aí quando a demanda se apresentar, porque aí é uma dinâmica do mercado físico. Eu ainda sou um pouco cético com esse acordo assinado no último dia 22. Por quê? São 17 navios que estão na Ucrânia com grãos já estivados. Então há marinheiros lá que há mais de um ano que não veem a família. Eles já estavam navegando já durante 6 meses, que é um período normal, e estão 6 meses presos na Ucrânia. Desde fevereiro eles estão dentro da embarcação, não conseguem sair da embarcação. E esses 17 navios, eles têm só 600 mil toneladas de produtos. E eles começaram a sair agora. Saiu o primeiro, já atravessou já a Turquia, está indo para o Líbano, e a esperança é que saia um por dia. Ok, já está estivado no mar, é só sair. Como que ficará os 20 milhões de toneladas que estão nos portos ucranianos em silos? Pois é. Como que ficará o milho, o trigo e a semente de girassol, cevada e outros produtos que estão nas fazendas ainda? Como que isso vai ser levado até o porto e feito uma operação portuária de estiva? Então, eu sou um pouco cético que após esses 17 navios vai haver um fluxo de navios. Ou vai continuar acontecendo por ferrovia, indo para a Romênia, para a Bulgária, subindo para a Polônia ou Alemanha. Ou seja, você imagina que agora os navios estão saindo, mas eles voltarem para buscar essa produção, eles vão pensar 2 vezes. Pensar 2 vezes, porque quando você faz uma contratação de um navio Tramp, que é um navio que não é de container, não tem uma linha, o armador ele vai avaliar as condições do porto de embarque e de desembarque, né? E aí vai demorar 10 dias, o preço é X, 5 dias, o preço é X. E existem os PMI Clubs, né, Protection Insurance Clubs, que são grupos de seguradoras que fazem o seguro da embarcação, não da carga. Esses seguros saíram de 1,5 milhão por embarcação para 5 milhões agora. Então isso acaba inviabilizando compra. Guerra, né? É a guerra. Então a alternativa da Rússia foi baixar o preço do produto, porque o frete ficou muito caro. Conseguiu escoar. Agora as resseguradoras fazem o seguro das seguradoras, e elas não querem fazer. São só empresas estatais.
Então, quem que vai conseguir operar? China. Porque daí na China toda estatal, ela consegue fazer o seguro, o resseguro e mandar um navio por lá. Agora, outros produtos como o Brasil, por exemplo, que não tem nada disso. Não tem navio, não tem seguradora e resseguradora para atuar nesse mercado. Como que ficam as Mal compras temos no Brasil? portos, né? Mal temos portos Mal para temos os escoar. portos. Então, é uma insegurança que eu tenho é justamente nisso. Um frete que deveria custar $35 está custando $70, $75. É uma commodity, então eu não consigo repassar esse preço para venda. O mercado vai absorver o preço de bolsa, mais prêmio, mais frete, e se ele não conseguir absorver, essa compra deixa de acontecer. Então impacta o preço da commodity e estimula o produtor porque ele recebe menos. Então eu sou cético ainda, infelizmente, de se vai ter continuidade esse acordo ou não. Essas ineficiências que agora estão aí já no sistema, né, me faz pensar como, talvez nos últimos 20 anos ou mais, a economia mundial viveu era um nirvana que tudo funcionava que nem um reloginho, cara, nenhum problema, tudo vai ok. E agora, cara, assim, foi quase que nas engrenagens, coloca ali uma barra de aço na engrenagem, uma começa a falhar e isso começa a repercutir em todas as demais, né, cara? Não, é uma loucura. Você vê, o Brasil, quais os portos que nasceram no Brasil nos últimos 20 anos? Você não consegue colocar 10, 5. Houveram modernizações, um avanço muito grande das modernizações, mas a nossa política portuária é muito restrita ainda. Foi aberta a possibilidade de haver portos privados movimentando carga de terceiros há 10 anos. E ainda, quais são os portos? Então, nós temos Itapuá em Santa Catarina e eu não consigo lembrar de outro. Não consigo. Há uma discussão global num sistema chamado VTMS, que é um sistema de segurança, de monitoramento e segurança marítima. Não foi implantado isso ainda. Porto sem papel. A gente está brigando ainda para implantar o porto sem papel. Um absurdo do comércio exterior é que só recentemente a Receita Federal começou a aceitar o produto digital. Antes eu tinha que ter uma invoice assinada para apresentar o documento assinado. Um BL, que é o documento de transporte marítimo, né? Tanto a fatura quanto a termo de posse do produto, eu não consigo fazer uma liberação com BL digital. Tem que ser original. E ele tem que vir da origem. E ele tem que vir da origem. Eu importei da China. Eu não consigo. O papel físico tem que vir da China. Então, esses absurdos que fazem em países como o Brasil viver de potencial e nunca conseguir realizar. E quando a gente olha, indo um pouquinho no setor de combustíveis, né, e commodities energéticas, quando a gente olha o próprio balanço da Petrobras, que todo mundo celebrou bastante agora, vai pagar um alto dividendo, também foi bastante impactado por isso, né? Um dos principais importadores de petróleo da Petrobras era a China. Agora foi a Europa, né? Porque dado que eles não conseguem importar tanto petróleo ou gás que vem da Rússia, ou tem baniram diretamente. Exato, né? O Brasil está sendo beneficiado por isso, né? Então, a própria Petrobras, né, reportou mais de 35% das exportações agora vem da zona do euro. Então, será que isso vai ser uma nova tendência, digamos assim, né? A gente vai ter novos mercados a ser explorados, né, pelas nossas empresas aqui, como país? Está nos mostrando que sim, né? Porque o mundo sai de uma guerra entre outra, sai de uma pandemia entre outra, então, eventualmente, a gente está bem posicionado aí para não só em commodities agrícolas, mas também em commodities energéticas, né? E também tem o próprio minério, né? Que, enfim, esse é bastante aí impactado pela própria China, né? Sim. Colocando na pauta de exportação brasileira, os principais produtos, quase todos têm a China como principal comprador. E ainda se fosse o principal comprador, digamos assim, é 22% e o restante é dividido em 50 países, não. A soja, das 80 milhões que o Brasil exporta, 80% é China. O minério de ferro é quase 100% China. O petróleo, eu disse, era também a China. Aí o que não é commodity, mas a carne de frango, carne de boi, é a China. Então, o Brasil ele é completamente dependente da China. Falta abrir o mercado para outras economias. E é por isso que o próprio Leandro Ruschel comenta bastante, né? Em termos, quando ele vai comparar a bolsa, o desempenho da bolsa brasileira, geralmente a gente pega o insight do S&P. Mas, enfim, até pelo próprio que você está trazendo, que é algo que o Leandro fala muito, a gente tem que olhar para a bolsa da China. Porque a nossa economia é muito mais dependente do desempenho da economia chinesa do que da própria economia americana, né? A Vale. A Vale é a principal ação da B3, 16% praticamente do peso do índice.
A Vale tem uma correlação com o minério de ferro de mais de 90%. Então, cada ponto que 10 pontos mexe o minério de ferro, 9 pontos vai mexer a Vale naquela direção. Todo minério de ferro negociado na Bolsa possui o Incoterm lá CFR China. Ou seja, aquela cotação é do minério de ferro dos portos chineses. Então eu não vendo para a Europa. Né? Oi? Não é Qingdao? É qualquer porto lá. Tem Qingdao, tem Zhoushan, tem Dalian. Mas Qingdao é o principal, né? Fica na pontinha ali da bacia do Golfo. Mas é para lá o minério. Então, se a China está com uma expansão imobiliária, industrial, o minério de ferro vai refletir, vai subir, sobe as ações da Vale e impacta na B3. Então, olha a correlação que a principal ação negociada na Bolsa tem a ver com a economia chinesa. E agora nós estamos vendo, a China desacelerou, reduziu compras, minério de ferro caiu, fretes internacionais caíram também, que fazem parte da composição do preço do minério de ferro, as ações da Vale também estão em baixo. Então, a relação é muito próxima, realmente, muito próxima. E aí você pega a JBS, você vai pegar outras empresas agrícolas, eu não consigo o nome, SLC, Brasil Foods, Marfrig. Agro 3, Marfrig. A correlação é com a China, não é com os Estados Unidos. O maior próximo é com a China. Realmente, o Roxo tem razão. Boa, então vamos falar agora sobre o petróleo e a recessão global, porque no curto prazo a gente está tendo aí um alívio relevante de petróleo. Preço do barril, tanto o de Texas quanto o Brent, caíram bastante, chegaram até abaixo de $100 nessa semana. O WTI chegou a 90 ou 89 dólares. Estava 88 hoje 88, pela manhã. pois é. Também tivemos um alívio nos derivados, gasolina, diesel, gás um pouco menos, gás natural, mas temos um alívio no curto prazo que reflete essa desaceleração da economia, que está visivelmente em recessão na Europa, Estados Unidos próximo. Eu entendo que isso é mais um respiro de curto prazo, porque há fatores estruturais no setor de petróleo e gás, e até mais petróleo talvez, de subinvestimento, em exploração, novas reservas, novas refinarias, que isso não se resolve da noite para o dia. Então, eu queria saber como é que você está vendo a dinâmica do petróleo. Passado 2022, vamos entrar no que vem, segundo semestre, será que a gente vai ver petróleo de volta acima dos $100? Ou volta para petróleo de 40 a 30 dólares? Tanto que eu estou posicionado para a alta do petróleo. Eu também, é importante dizer. Minha opinião também é enviesada, estou comprado em petróleo e gás. Mas essa queda eu atribuo a uma palavrinha só, que é sazonalidade. Nós estamos num período agora de mudança de sazonalidade, pelo menos até o finalzinho de agosto, tanto o petróleo quanto a commodities agrícolas, quanto o próprio minério de ferro, eles possuem um comportamento de baixa nesse período. O petróleo, porque o pico do consumo do petróleo acontece no meio do ano, principalmente o West Texas, né, o WTI, sim, porque é a temporada de verão, férias, é o pico do consumo de gasolina, que é o principal derivado. Passou o dia 4, dia 8 de julho, do feriado lá de independência, o consumo cai drasticamente. Por quê? Estudantes que saem de uma costa a outra para visitar os pais, voltam para casa, então reduz o número de viagem, deixa de haver uma circulação de pessoas, começa a voltar a vida ao normal, o turismo reduz bastante por lá, então a gasolina já cai imediatamente. E foi o que aconteceu agora. Sim. O heat oil, o óleo de aquecimento lá, o pico é no final do ano, que é o inverno. Qual a commodity que começa a sazonalidade de alta? O gás natural. Veio para 5 e pouquinho por milhão de BTU, já está 8 novamente. Foi a 9,16, voltou para 8 agora, mas aquele movimento de correção, até graficamente, a gente acha que ele vai fazer um cup handle ali e vai voltar a subir. Qual que é o cenário para frente? Inverno no hemisfério norte. Vai começar daqui a pouquinho o inverno. Europa não tem gás. E vai estar numa situação pior do que a do ano passado. Muito pior do que o ano passado. Não tem gás. Qual que é o substituto natural para o gás? É o óleo diesel. Não tem petróleo da Rússia também. Então ela vai ter que comprar petróleo aonde? O Oriente Médio, Brasil, como você falou, Matheus, Estados Unidos. O Oriente Médio, a OPEP, está no limite de sua cota de produção. Ontem ela anunciou 100 mil barris por dia de elevação. Vieram com o discurso de que não, mas o preço está caindo, para que eu vou aumentar? Né? Então, 100 mil. O Emirados Árabes Unidos está na terceira maior produção da sua história. É a terceira vez que ela toca em 11 milhões de barris por dia. Porque ela não tem capacidade operacional. Se ela mantém essa produção por muito tempo, vai haver alguma quebra de maquinário, alguma coisa assim, vai cair do aceleramento.
Então, ao final do ano, o inverno, ele vai demandar gás natural e vai demandar petróleo numa oferta restrita. E nós não podemos esquecer que o gás natural caiu nos últimos dias porque a principal unidade de exportação dos Estados Unidos, que é Freeport, teve a explosão e ainda está com as atividades interrompidas. Mas 45 dias ela volta. E o mercado norte-americano absorveu essa demanda, essa oferta excedente que apareceu no mercado doméstico pela falta de exportações. Agora o mercado absorveu o excedente e as exportações vão voltar. Para onde que vai o preço do gás? 10, 11 dólares por milhão de BTU? Então vai substituir pelo petróleo. Não tem oferta. Eu tenho um chute, não pode ser previsão. Petróleo entre 105 e 110 dólares até outubro, final de outubro, novembro, eu acho que ele vai voltar para esses patamares de preço. O WTI. Sim. Eu acho que o Brent pode voltar num range ali entre 110 e 120 até. Você tinha uma pergunta mais de petróleo? Não, acho que queria comentar o negócio da Petrobras, tinha comentado antes, né? E acho que, fora a própria sazonalidade que tu comentou e essa análise mais de curto prazo, olhando no longo prazo, a gente ainda tem aquelas mesmas temáticas ESG, né? Que acabam diminuindo, né, o acesso a crédito nessas companhias, o que, por consequência, também diminui muito o investimento, o CAPEX, tanto na extração de petróleo quanto no refino. Né? Então, acho que os derivados de petróleo vão ser bem mais impactados do que a própria commodity em si, né? Eu acho que o maior problema é no refino. Não é tanto na oferta do petróleo. Porque o petróleo em si, o petróleo mesmo, ele não serve para nada. Ele serve para ser refinado. É igual o grão de soja. Ele só serve para fazer farelo e óleo de soja. O petróleo é a mesma situação. A capacidade de refino ela está tão no limite. Os Estados Unidos estão trabalhando com 97%, 98% da sua capacidade de refino agora. Então, e esse é um investimento de 5 anos, sei lá, 10 anos para você alocar capital, conseguir licença ambiental, construir a refinaria para ela se tornar operacional. Num processo chinês, 1 ano e meio, 2 anos. Processo chinês eu gostei. Então, não tem uma expectativa de curto prazo, a não ser a esperança, que nós possamos nos agarrar para ver uma queda de preço para uma maior oferta de derivados. E tu acha que essas companhias menores, Juniors Oil, né, brasileiras ali, né, que têm comprado os postos, né, privatizado alguns postos da Petrobras, fazendo um nível de ramp-up e aumentando a produtividade desses postos, isso acaba tendo alguma eficiência em termos de aumentar mundialmente a produção de petróleo e ter uma consequência de queda de preço? Pode ter, mas eu não sei se eles têm capacidade para impactar o mercado no curto ou médio prazo. Eu acho que isso vai no longo prazo. E o Brasil ele tem um problema gravíssimo, que é a interferência política. Então, o cara investiu lá 100 milhões e construiu uma refinaria de petróleo. Lá vai vender gasolina, diesel, combustível da aviação, graxa, essas coisas. De repente o preço começa a subir na Petrobras, que tem aí quase praticamente o monopólio do mercado de refino. A inflação é impactada, nós entramos num período eleitoral, o governo vai lá e subsidia, dá alguma maneira de abaixar o preço do derivado. Como que essa empresa independente consegue comprar petróleo no mercado, a preço de mercado internacional, que é o petróleo mais um prêmio? Hoje, para você ter uma ideia, o petróleo no Golfo está sendo negociado entre 114 e 119 dólares o barril. Lá na Noruega, 120, 121 dólares o barril, mesmo com a queda na bolsa. Como que essa empresa vai comprar petróleo no mercado internacional a 100 dólares o barril e ter que vender a gasolina competindo com a Petrobras subsidiada? Então, isso desestimula o investimento. Então, o Brasil ele tem esse complicador adicional ali histórico. Esse prêmio em relação a preço de tela, ele é derivado em relação ao que? A geografia onde a pessoa está? Também. O importador tá? Também, oferta, demanda e a geografia. Porque vamos pensar no custo de reposição do produto lá na China. A China vai comprar petróleo. Ela vai cotar petróleo no Golfo Pérsico, ali na Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Omã e tudo mais. Vai olhar na Noruega, vai olhar no Golfo, vai olhar na Rússia. E ela vai fazer o cálculo dela de comprando o petróleo lá, mais um prêmio do porto que o exportador vai cobrar, mais o frete. Se o petróleo está muito alto na bolsa e o frete está muito alto, ela vai dizer, eu compro o petróleo, mas eu pago menos 2 dólares em relação ao Brent. E aí o vendedor decide se ele vende ou não. Num cenário agora que o petróleo caiu para 90 dólares, por exemplo, o frete está lá em cima,
Então, para o exportador, o petróleo está com preço muito ruim, ele fala, não, eu vendo o petróleo para você, mas eu quero 10 dólares, 15 dólares a mais. Então, isso acaba deixando o preço do físico mais estável. Quando aconteceu a invasão russa, o petróleo russo chegou a ser negociado com 34 dólares Eu abaixo estava do olhando Brent. agora exatamente isso, o desconto do petróleo russo, que ainda está acima de 30 dólares. 34 dólares. O que a China e a Índia fizeram? O que você tiver, me manda. Se tornaram os maiores compradores. Os Estados Unidos chegou a ameaçar a Índia. Foi muito rápido. Foi rápido. Eles aumentaram importações assim de 1 milhão de barris por dia. Era 300 mil barris por dia, foi para 1 milhão e 200 mil barris por dia. A China chegou a sofrer a ameaça norte-americana de sanção por ela estar comprando petróleo russo. E aí o premier, lá um dos ministros, na verdade, indianos falou, olha, me desculpe, mas eu tenho que olhar para a minha economia. Minha população não é rica como a sua e eu não posso vender o combustível no preço que está. Então eu vou aproveitar essa oportunidade. E continuo comprando. Deixa eu só fazer um aviso que eu não fiz antes, porque o Almoço Grátis tem o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica sobre produtos, vocês podem falar com os assessores da Liberta e aí esclarecer tudo e inclusive entender melhor as empresas, instrumentos e produtos para explorar esse mundo de commodities, agronegócio e energéticas também. Eu queria falar ainda, não sei se o Petróleo tem mais uma pergunta, eu queria migrar para fertilizantes, que é também um assunto quente, ou se tornou quente depois da guerra da Ucrânia, e é que a gente percebe como a gente tem uma dependência que ninguém antes se preocupava ou não percebia a importância dessa dependência. Fertilizantes é uma dessas dependências, né? O nosso agro precisa, eu digo que o agro no mundo inteiro precisa de fertilizantes. Sim. Eu entendo, e não sou especialista, eu faço a primeira pergunta, apenas fertilizantes orgânicos são incapazes de alimentar os 8 bilhões de pessoas do planeta. Então, qual é a importância dos fertilizantes? É segurança alimentar global. Hoje, se nós voltarmos no tempo, há 50 anos atrás, você produzia 20 sacas de milho por hectare. Hoje isso está em 100, 120 propriedades. É um ganho absurdo de produtividade. Absurdo. Então o fertilizante ele veio a acelerar o processo de correção de solo, nutrição de plantas. Então você consegue encurtar sazonalidades de commodities. Você consegue tirar a soja no verão, colocar o milho de inverno, já coloca a soja novamente. Então você consegue fazer ciclos mais rápidos. Numa catástrofe aí onde não se use fertilizante, você vai reduzir a produção agrícola em 60%, 70%, porque o clima mudou muito também, faz parte do ciclo climático também. Essas alterações aí ao longo dos anos também é ciclo. E os fertilizantes, eles chegaram às máximas em outubro do ano passado, foi antes da guerra. E tudo começou com aquele inverno muito rigoroso nos Estados Unidos em 2021, com temperaturas lá menos 40, menos 50 graus no Texas. Algo surreal também. Aquilo ali levou o gás natural a 9 dólares por milhão de BTU, algo que não acontecia desde 2008. E o gás natural é a matéria-prima básica para a fabricação de nitrogenados. Então vem a ureia, né? Vem sulfato, nitrato de amônio, o amônio, vem tudo dessa commodity. Então, preços altos vão manter os preços altos. Qual é o risco agora? Commodities cederam bastante. É a sazonalidade. Nós tivemos 2 anos aí de bull market nas commodities agrícolas por questões de quebra de produção, devido a clima, devido a, agora por último a guerra também, acabou quebrando a produção global de trigo, milho. Mas isso já foi para o preço e a oferta já começou a se adequar. Produção norte-americana deve vir cheia, expectativa do Brasil, produção cheia, Argentina, produção cheia, a China está aumentando, produção agrícola por lá também. Os preços cederam, fertilizante não cedeu. Então há um risco de produtores rurais aqui no Brasil fecharem no vermelho depois de muitos anos por essa inflexão de custos. E nós não vemos um cenário favorável para fertilizante. Eles caíram nos últimos dias, ali tiveram uma queda, já era esperada. Mas sazonalmente nós começamos a usar fertilizantes no finalzinho de agosto, porque em setembro começa o plantio das safras de verão. Favorável não para quem precisa comprar, mas para quem precisa vender. Precisa vender para fertilizante, tanto que eles estão segurando tabela, né? Distribuidores de fertilizantes ainda estão segurando tabela porque eles não sabem qual será o custo de nacionalização. Sim. Então, olha, é um cenário complicado. Assim, tem alguns que tu comentaste que a gente importa da Bielorrússia, da Rússia, da China. Mas tem alguns que a gente produz aqui também, né? Que a gente tem o nosso solo, né? Consegue extrair. Clareia um pouco o que a gente
tem aqui e o que a gente precisa importar? A gente teria basicamente todos aqui. Todos, porque o Brasil produz gás natural, importa também, mas produz gás natural. Nós temos minas ali com pó de rocha, que é o potássio. Então, nitrogenado você consegue fazer porque tem gás natural. Potássio você consegue fazer porque você tem mina. Então, talvez o fosfato a gente precisasse importar um pouco. Mas, estrategicamente, é mais barato você comprar de fora do que aqui do Brasil. Essa foi uma decisão estratégica baseada em custo de compra também. Se não houvesse guerra e não houvesse o problema com gás natural, a gente não estaria falando nisso ainda, porque é saudável a importação também. A gente fala em dependência do mercado internacional porque veio um problema gravíssimo. E o Brasil não tem vocação para essa situação. Interdependência, na verdade, né? Todo mundo depende um do outro. Né? Exatamente. Então, é um cenário que vai perdurar, acendeu uma luz amarela, quase vermelha, mas não tem solução. Isso daí. O Brasil nunca vai conseguir ser autossuficiente na produção. Porque não tem reserva e porque a nossa lei ambiental é coisa... É difícil como não vou falar a palavra para não... Mas a lei ambiental no Brasil... Dificulta, vamos dizer assim. Dificulta ser muito generoso. Porque existe um preconceito de que quando você faz uma exploração, você está destruindo a natureza e não é assim que funciona. Existe hoje muita coisa sustentável, realmente sustentável, manejos sustentáveis, que você consegue fazer, inclusive, a recomposição de áreas degradadas através de manejos corretos. Claro que o que aparece na mídia é o garimpo ilegal no meio da Amazônia, extração, mas isso é ilegal, isso é crime no Brasil, porque tem código florestal, tem moratória da soja, isso é crime, isso não é a regra. Só que tornou-se a regra. É o que faz notícia, né? É o que faz notícia. Mas e essas inovações que estão ocorrendo de fertilizantes orgânicos, que podem talvez dar o mesmo nível de nutrientes dos químicos, realmente pode ser uma substituição ou apenas um complemento? Complemento. Eu acho que é um complemento. O Brasil, só esse ano, ele importou quase 30 milhões de toneladas de fertilizantes. Então, em orgânico, não teria essa capacidade, nem próxima dessa capacidade. O que pode acontecer num futuro não tão distante assim é pesquisas científicas com grãos melhores. Então, os grãos geneticamente modificados, que hoje já conseguiram alavancar a produção agrícola no mundo todo, até a Índia, até a China está se rendendo aos grãos geneticamente modificados, talvez venha algum grão que dependa menos de insumos fora da própria planta e você reduza o consumo de fertilizantes. Mas isso é algo ainda que está em estudo, deve demorar aí 10, 15 anos para surgir no mercado. Mas Entendi. É uma alternativa. O que mais? Quais commodities mais quer saber? É um desafio, né? Eu tava pensando agora bom, falamos de agrícolas, falamos de energéticas, petróleo, gás natural. Falamos de metálicas também, um pouquinho. Carvão, que tá tendo o retorno do carvão, não que o mundo gostaria, mas está sendo obrigado a voltar ao carvão, né? Até vale a pena falar sobre isso, porque assim, a ironia do destino, onde, especialmente na Europa e Alemanha, que é sempre o caso simbólico, que mais avançou na transição energética, eles até têm a palavra para o que eles chamam de, não é nem a transição energética, mas sim a mudança energética, porque eles tentaram acelerar, é o chamado Energiewende, que é o shift de energia, né, uma mudança, e que não ocorre assim, né, a mudança na matriz energética, ou até além da matriz energética, da energia primária, é algo que demora décadas, talvez séculos. Certo. E vocês imaginam, a gente vai acelerar e se mudar assim, cara, isso vai voltar contra você. E o que está acontecendo na Alemanha, que avançou muito na eólica, solar, portanto necessidade de gás natural, portanto dependência da Rússia, e agora deu a guerra, e ela está tendo que religar as usinas termais movidas a carvão. E falar nisso, eles ainda não querem ligar ou permanecer as nucleares, né? Eles teriam uma possível solução. A decisão deles era desativar todas até o fim desse ano. Agora tá ali alguma polêmica, de repente vamos esperar, não tá decidido, mas talvez vão seguir em frente, que o lobby antinuclear na Alemanha é fortíssimo. Mas e o carvão? Qual é a perspectiva pro carvão? Carvão, ele voltou à tona, né? A Europa, na verdade, se for olhar a Alemanha, ela está tendo que engolir tudo aquilo que ela falou com relação à energia. Usinas nucleares, uso de carvão, uso de biocombustíveis. Ela baniu o óleo de palma também para biocombustível. É verdade. Lá até o ano que vem eles teriam banir 100%, estão já reavaliando essa medida. E o engraçado eles querem ser ESG
e combustíveis, os biocombustíveis que são verdadeiramente renováveis, etanol e biodiesel, eles não querem usar. Então, contrassenso. Mas tem alguma justificativa? O que eles dizem, né? Eu Adotam acho que os carros não rodam tão bem na Autobahn, acho que é por isso. Ah, isso é uma verdade. Veio a pressão da FAO, da ONU, que o índice de alimento subiu muito porque o preço dos óleos vegetais subiram muito. Mas não foi colocado nessa conta, não sei se propositalmente ou não, que os óleos vegetais tiveram uma quebra muito grande desde a pandemia, tanto de produção quanto de mão de obra para fazer a colheita da fruta de palma na Malásia. Sim. Então, houveram problemas pontuais que não são problemas estruturais. É algo que em algum momento vai ser resolvido. E o carvão, aconteceu isso agora. Aconteceu até processos de carvão, assim como a minério de ferro, muitas exportações de carvão, eles vão para a China e são armazenados nos portos chineses em zona primária sem nacionalizar. Quem são os grandes exportadores de carvão? São a Bangladesh, se eu não me engano, e me fugiu qual que é o outro país. Eles tiveram que retirar novamente o carvão que estava na China e levar para a Índia e levar para a Europa. Porque quem é grande produtor de carvão na Europa? Ucrânia e Rússia. A Ucrânia, o porto de Mariupol, por exemplo, ele atende às minas de carvão que estão no leste da Ucrânia. Então, nós colocamos no mapa, a maior parte das minas de carvão, na verdade, europeias, estão na Ucrânia. E agora eles estão tendo que comprar do mundo. Então o carvão já voltou a trabalhar próximo das máximas, porque todo mundo está demandando carvão. Sim. E o cenário também não melhora, porque o carvão, assim como o cobre, você não vê minas de carvão sendo descobertas. Sim, se o pessoal desinvestiu em petróleo e gás, em carvão mais ainda. É mais ainda. Eu lembro no caso na Austrália, isso foi ano passado, era um projeto de carvão, de exploração de carvão, uma mina, e uma transportadora nesse projeto estava tentando fazer o seguro, e a seguradora não queria fazer o seguro porque não era ESG, pô, carvão, não, a gente não quer saber mais de projetos assim, então é um impacto ainda pior, né? E isso vai perdurar, porque é só olhar o CAPEX de qualquer empresa de mineração e área de energia, você vai ver que estão em mínimas aí de décadas. E o CAPEX não é simplesmente o cara acordar num dia e decidir colocar 10 bilhões de dólares e é um processo de estudo, licenciamento ambiental, como nós já falamos aqui, começar a alocação de capital para aquilo ali se tornar comercialmente viável, é um processo de década. E aqui no Brasil, existem alguns projetos, né, sobre GLP, né, sobre tanto gás, né, para cozinha, digamos assim, mas como também para a produção de energia, né? Isso tem aumentado com o passar com os rolar dos anos aí, né? Tem, mas é muito lento. O Paraná, o sul do Paraná, por exemplo, tem reservas enormes de gás natural. A Compagás, que é a empresa do Paraná, ela compra da Bolívia. Porque o licenciamento ambiental não deixa explorar porque vai afetar lençóis freáticos. Já existe tecnologia para proibir isso, mas o ESG, o licenciamento ambiental, proíbe esse tipo de exploração. E para ajudar o duto pipeline que vem da Bolívia para o Brasil, ele é telescópico. Ou seja, ele começa desse tamanho lá, quando chega aqui é isso daqui, então não tem pressão. E o Brasil tem essas reservas. A Argentina aqui tem Bahia Blanca, na Argentina, são as maiores reservas, tanto de petróleo quanto de gás natural do mundo. Eles não podem explorar também por licenciamento ambiental. O único país assim, que tem uma exploração forte é os Estados Unidos. Você vê quantas propriedades dos Estados Unidos com uma sonda lá extraindo petróleo. A bacia de Permian, que deu o nome ao petróleo do norte do Texas, todo mundo pode explorar. Todo mundo. É privada. O proprietário de um rancho pode explorar o petróleo, vai pagar o imposto, vai pagar o royalty para o governo, mas ele pode explorar. No Brasil, nem as próprias empresas estatais têm autorização para explorar nada em terra. O Brasil não explora nada em terra. E as reservas estão, como eu disse, sul do Paraná tem reserva. Tudo offshore. Tudo offshore. Onde é muito mais caro você fazer um processo de estudo, liberação ambiental e operação. Muito bem, estamos aqui já com quase 50 minutos de conversa. Algum outro tema, assunto que a gente não abordou que vale mencionar? Alguma commodity que o mundo não está prestando atenção, que daqui a pouco vai fazer notícia, preço e tudo mais? Eu acho que o mundo hoje ele está olhando todas as commodities. Nós vemos bastante temas aí sobre o cobre, por exemplo, que é um termômetro de ciclo econômico. Né? Como caiu, né? Caíram as cotações do cobre agora, talvez voltem mais no final de ano, faz parte do ciclo também.
O ouro, que grande parte acreditava que o preço ia subir, porque o mercado ia buscar segurança contra os temores de recessão para o ouro, foram para o dólar, e o ouro caiu, chegou a ser cotado abaixo de 1.700 dólares por onça Troy. Agora voltou a subir com o discurso do Fed menos hawkish na última reunião, né? Jeremy Powell um pouco mais apaziguadoras, apesar das conversas. Muda teorias. A interpretação do mercado, a vírgula foi não foi na frente, foi depois da palavra. Então é hawkish, não é dovish. Já fez o ouro voltar a subir, a prata também tem acompanhado um pouco, então eu acho que o mundo está prestando atenção bastante em todas as commodities, e o que vai permanecer aí na pauta, com certeza, vai ser petróleo e gás natural durante algum tempo. Se eventualmente acontecer a invasão de Taiwan pela China, a gente vai ver as agrícolas entrando na pauta novamente, né? Voltando à pauta forte aí, mas aí num cenário diferente. O preço, eu acredito que derretendo no curto prazo, em Chicago. Sim. Bom, excelente. Mais uma vez, a todo mundo que está assistindo Almoço Grátis, obrigado pela audiência. Quem não está inscrito ainda no canal da Liberta, inscreva-se, compartilhe o vídeo. E o nosso objetivo sempre é de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica sobre produtos, vocês podem falar com os assessores da Liberta. Por hoje é só. Matheus, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luiz. E a Alia Delara, mais uma vez também, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, Matheus.